Quando a Derlene me convidou para fazer devocional há alguns meses, né? Eu aceitei e logo veio para mim esse tema no meu coração. Quando a dor do luto se mistura com a revolta. Mas aí eu desisti. Falei, não vou falar sobre isso. Aí eu fiz eu gosto muito de estudar as mulheres da Bíblia, e eu fiz uma devocional sobre 1, 2, 3, e nenhuma se encaixava. Deus ficou incomodando o meu coração, Jesus incomodou meu coração, e eu tinha que falar sobre isso, porque é um testemunho da minha vida. E hoje eu tenho aqui a minha mãe, o meu irmão, minha cunhada, o meu marido, minha filha, são todos eles vão entender, e vocês também, né? Por que isso é um testemunho na minha vida. Há 19 anos eu tenho o coração enlutado, porque meu pai se foi, Jesus recolheu, né? Muito novo, com 63 anos. E meu pai era âncora na minha casa, né? Meu pai era... Eu não vou dizer que meu pai era uma pessoa unânime, porque unânime é Jesus, né? Só. Mas o meu pai era maravilhoso. Meu pai, eu não conheço uma pessoa que tenha uma má lembrança do meu pai, né? Meu pai era a minha certeza, era a certeza do meu irmão, era a certeza da minha mãe, né? Então, fosse qualquer problema que houvesse, era meu pai. Eu tinha certeza. Ele tivesse ou não dinheiro, ele tivesse ou não condições, ele tivesse ou não horário para fazer aquilo, eu tinha certeza, né? E quando trabalhou, uma pessoa muito honesta, se aposentou no Banco Itaú, depois de 34 anos, entrou como contínuo, né? E que é o office boy, né? Hoje em dia ninguém sabe mais o que é contínuo. E mesmo sem estudo, muito estudo, terminou como gerente de setor da Tesouraria Central, que era pela honestidade, pela força de trabalho dele. Aposentou e continuou trabalhando na Ambev, também na tesouraria, pelo seu passado, né? E, de repente, uma dor, no mês de fevereiro, que a gente achava que era algo de coluna, se revelou num câncer que levou ele em agosto daquele mesmo ano, né? Então, foi uma partida assim que foi muito chocante para nós, que dói até hoje, né? Não tem um dia que eu não me lembre do meu pai, e eu ainda choro a ausência dele. Mas pode pôr o segundo slide, né? Então, eu fiz o meu testemunho baseado aqui em Eclesiastes 7:15. Nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. Um justo que morre apesar da sua justiça, e um ímpio cuja vida se prolonga mesmo na sua impiedade. E por que é que eu digo isso? Que eu vivi isso, não vivo mais, depois que eu aceitei Jesus, que eu passei a entender a palavra, eu tirei do meu coração a revolta, porque eu tinha muita revolta. A tristeza e a revolta andavam muito juntas, porque eu não conseguia aceitar que o meu pai tinha 2 irmãos, que um deixou os filhos e a esposa com a minha avó, quando eles tinham uns 8 anos, e foi embora. Formou outra família e minha avó ficou com os meninos. E o meu pai foi o pai deles. Ajudou, né? Meu pai ia buscar meu primo, se minha avó batesse. Fernando Luiz tá ali, Vitor, no bar da esquina ali, olha a hora, 11 horas da noite, jogando carta de baralho. E lá ia meu pai, naquela bondade dele. Fernando, para casa. Não vou, titio. Fernando, para casa. Não vou, titio. Essa é uma história só, tá? E aí meu pai puxou a cadeira com toda a força no meio daquele monte de homem que tinha lá
E ele caiu sentado no chão. E ele tinha uns 19 anos. E aí ele saiu correndo, né? Titio, você vai ver, titio, você vai ver. Mas foi para casa, obedeceu, né? Então, meu pai ajudou a criar esses meninos, foi o pai deles também. E a minha tia, que é a irmã do meu pai, é uma pessoa tão doce, tão boa, assim como era meu pai. O coração dela é bom, né? Teve 3 filhos, casou com um homem. Eu vou usar algumas palavras pesadas aqui, desculpa se eu chocar assim com as palavras, mas com um homem abusivo, cruel, maldoso. Eu vi muita maldade acontecer, né? Mas isso tem 40 anos, tá? Atrás, porque eu era criança, né? Eles tiveram a minha prima Sandra, que é a minha idade, meses de diferença, e logo em seguida os gêmeos, Rogério e Ronaldo. Lindos, gêmeos idênticos. Mas eles sofreram muita crueldade por parte desse meu tio, que nenhum sobrinho o chama de tio, o chama pelo nome, né? Porque ninguém formou vínculo com ele, né? Pela dureza de coração, pela crueldade mesmo. Então, eu me lembro, assim, com muita dor, de um cinto que ele deixava pendurado num prego no quarto, onde os meninos, os gêmeos, da minha prima, não sofria agressão física, só psicológica, só. Mas os meninos, física. Então, 2, 3 vezes por semana, eles levavam uma surra no quarto, fechado. E a crueldade era tanta que eles tinham que ficar em fila. Ele deixava ele escolher. Você quer ser o primeiro ou o segundo? Né? E eu e minha prima, 2 anos mais velhas que eles, nos escondíamos atrás do sofá da sala da casa da minha avó. E a gente se grudava e tapava os ouvidos para tentar não ouvir o estalar da fivela, do cinto, os gritos dos meninos. A minha tia, que não era fraca com aquilo, saía da casa, ia para a calçada para não ouvir, e eu vi isso acontecer muitas vezes. Se fosse hoje, já haveria uma denúncia, né? Então, era uma pessoa muito cruel, e é ainda, né? E os gêmeos, meu pai abraçou também, levou os 2 trabalhar com ele no Itaú, de contínuo. Um está aí hoje, graças a Deus, criou família, foi para o lado do bem. O outro, infelizmente, faleceu aos 21 anos, vítima do uso de drogas, né? Ele não suportou, acho, aquela crueldade toda que viveu na infância, hoje eu penso isso, e deixou a esposa com um filhinho de 2 anos e ela grávida de 8 meses. Foi num primeiro dia do ano. E o meu pai acompanhou a minha tia ao hospital para reconhecer o corpo. Ele não teve nem essa piedade, né? E meu pai e minha mãe diz que viram a cena mais triste da vida. Eles tinham quase 2 metros de altura, os meninos. E ele não cabia na maca, né? Já estava morto ali na maca. E minha tia cantando uma música de niná para ele, né? Para o filho morto. E quem estava lá? O meu pai, né? Apoiando ela. E no velório também eu vi uma crueldade. As pessoas chegavam chorando e iam falar, dar uma palavra de consolo para minha tia e até para ele, né? Porque se imagina que a pior coisa para um pai ou para uma mãe é ver o seu filho morto, né? E ele dizia, não chora, ele morreu feliz, do jeito que ele gostava. Então, nem nessa hora, né? E aí, o que vinha no meu coração? Por que, Jesus? Por que, Deus? Você tirou meu pai, que era tão bom. E o meu tio ficou aí, está aí, né?
Eu não desejo mal para ele, eu oro por ele, que ele se arrependa, né? Que ele um dia se arrependa. Mas foi uma coisa uma revolta que ficou no meu coração por muitos anos. Toda vez que eu lembrava disso, vinha essa lembrança, muitas lembranças. Eu contei só 1 ou 2 casos aqui de crueldade. E a gente teve que aceitar, né? A gente vai levando a vida, aquela dor que dilacerou a gente quando meu pai morreu. Foi dilacerante, meu irmão está aqui, minha mãe, sabe? A gente teve que saber lidar, né? Ir passando o tempo, né? Minha mãe era ainda nova, 58 anos, o meu pai também, 63, tinha uma vida ainda pela frente, né? Juntos. Mas quis Deus recolher meu pai, né? E eu entendo hoje que, assim, o meu marido foi muito bondoso. Num mês de julho, que ele tinha férias, que era uma época que ele dava aula de domingo a domingo, mas o mês de julho de férias dele, meu pai teve que fazer 20 sessões de radioterapia, e o meu marido ficou do meu lado e me levou, eu e o meu pai, em todas as sessões que eu acompanhei, né? Então, meu marido deu um apoio que não sei se todos dariam, né? Ele podia falar, poxa, vamos tirar pelo menos uma semana de férias, pede para alguém. Não, ele tratou o meu pai como se fosse dele também, né? E isso eu não vou esquecer nunca, jamais, né? E nas conversas que eu tinha com o meu pai, na espera de entrar para a radioterapia, ele me dizia muito assim: eu tenho muito medo de não me valer, de ficar dependente, de ser internado. Eu não quero ser internado. E eu falava, pai, não, você vai curar, né? Nós vamos fazer a quimio e tal. Ele morreu na véspera da 2ª quimioterapia. Ele fez só uma sessão de quimio, tá? E hoje eu penso que Deus foi misericordioso com ele. Deus teve misericórdia daquilo que ele tinha mais medo, de não se valer para andar, para tomar um banho sozinho, né? Então, hoje eu penso isso, que a misericórdia de Deus se derramou ali sobre ele para colocar a paz, né? Para levar ele para a glória, que eu sei que é onde ele está, né? Na glória de Deus. E a minha esperança de vida eterna, né? Então, eu tirei a revolta do meu coração, a tristeza de não ter meu pai, eu acho que ela vai perdurar, mas para sempre. Mas a revolta, essa revolta que eu tinha, por que o meu pai, né? Por que não a outra pessoa que eu vi cometer tantas atrocidades, crueldades, e eu acho que ainda comete? Eu não tenho quase mais contato com a pessoa, mas pelo que eu ouço, ainda comete. Por quê, Senhor, né? E aí, depois que eu aceitei Jesus na minha vida, depois que eu comecei a estudar a palavra e ler a Bíblia, é que eu vim a entender, né, o porquê disso. E aí, em Isaías 57, 1, 2, fala: o justo perece e ninguém pondera isso no coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Então, e aí o impiedoso continua, né? Mas eu tenho no meu coração, e eu peço a Deus, que a vida dele se prolonga, porque Jesus talvez esteja dando uma chance dele se arrepender
dele aceitar Jesus algum dia, dele, né, dele ter essa chance mesmo né, e que os filhos o perdoem, que a esposa o perdoe, claro. E o meu coração não tem mais revolta. Pode colocar o último slide, que o sininho já tocou para mim. Ah, foi o Rogério. Eu pedi para ele esconder todos os sinos, mas ele não me obedeceu. E esse é o depoimento que eu tenho, né? Que depois que eu aceitei Jesus, depois que eu comecei a entender a palavra de Deus, depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu entendi que meu pai foi tirado para a paz de Deus, que Deus foi misericordioso com ele. E aí eu termino aí com: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmos 116, 15. E não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Salmos 37, 1. Então, acho que esses dois salmos, né, esses dois versículos, revelam bem o meu sentimento, o que eu tenho aprendido de Jesus. E esse é o meu depoimento aqui, singelo, simples, feito aqui do coração. Eu tenho 2 folhas aqui, mas não usei, porque isso já estava na minha cabeça. E Jesus me incomodou tanto que eu achava que eu precisava falar isso para a igreja, porque eu acho que alguém pode ter a mesma sensação que eu, né? Pode ter tido e pode ter vivido a mesma sensação que eu. E compreender é só na palavra mesmo.